Cumprimentar a igreja com a maravilhosa paz do Senhor e agradecer a Deus pelo privilégio, pela honra que Ele me dá de estar aqui com o companheiro, o pastor Israel Padilha, irmã Maria. Pastor Padilha, eu trago saudações do pastor Zé Wellington para o senhor, né, da nossa igreja ali do Belém, para a senhora também, irmã Maria. E eu fiquei maravilhado ver as irmãs, esse exército maravilhoso de Jesus, né? E é tão extraordinário o que está acontecendo aqui nesta noite. Eu tenho pregado o evangelho em mais de 100 países do mundo. Irmã Sofia, que alegria rever a senhora. Minha mãe saía de Teresópolis, viajava 10 horas para vir orar com a senhora em São Paulo, lembra? Lá na Deus é Amor, ela vinha de lá, já, as meninas estão cheias do Espírito Santo. É tudo canela de fogo, ela falava. Então, as coisas de Deus, irmã Sofia, são permanentes. Diga, as coisas de Deus são permanentes. 70 anos, né, pastor? O senhor é que teria que pregar esta noite, não eu. Porque o senhor tem muita coisa, né, irmão? Amanhã eu vou estar pregando amanhã também, pastor. Então amanhã eu vou pregar sobre que lugar é este? Que lugar é este? Jacó diz, que lugar é este? Que lugar é este? Ele perguntou e ele corrigiu. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Amanhã tu vai saber que lugar é este. Você vai chegar na porta do céu. Não vai entrar no céu não, mas já vai sentir os acordes celestiais cantando. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga, tu é uma bênção na minha vida. Fala assim. Pode se assentar, pode se assentar. Eu queria dizer, os políticos, levante a mão, todos os políticos aí. Todos os políticos, levante a mão. Olha, vocês políticos têm que olhar para as mulheres. A maior parte das pessoas que votam hoje no mundo são mulheres. 65% do exército de missões são mulheres. Nunca mulheres esteve tão empoderadas como agora. Então, minha irmã, é o seu tempo, é a sua hora, é a sua oportunidade. Deixa Deus te empoderar, deixa o Espírito te possuir e seja a voz profética de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. E eu gostaria de dizer o seguinte, é muito importante, né, irmãos? Quando nós entendemos o chamado de Deus e o trabalho das irmãs, né? A Bíblia, ela fala sobre 800 mulheres, tem 800 mulheres na Bíblia. Se tem tanta mulher, irmão, então é muito importante, né? E a gente tem mulheres extraordinárias, Sara, Rebeca, Noemi, Débora, mãe de Israel, Ruth, a mulher sunamita, Dorcas, Lloyd, Eunice e tantas outras. Agora, quem é que fala mais, o homem ou a mulher? É a mulher. Essa noite as irmãs, né? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para quem? Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, todos falaram. Apareceu primeiro para as mulheres. Para quê? Para a notícia correr rapidamente. Amém? Você tem um segredo na vida? Fala para as irmãs da igreja. Então, irmãos, quem é que Deus fez primeiro? O homem ou a mulher? Hein? Deus fez primeiro o homem. Por quê? Porque primeiro Deus faz um rascunho, depois faz um modelo perfeito, fez a mulher. Amém? Agora, os homens casados aqui, levante a mão, os homens casados. Quanto é homem casado? Você entende 100% da tua esposa, entende, irmão? Entende 100% da esposa? Ninguém entende. Quando Deus estava fazendo a mulher, o homem estava dormindo. Ninguém entende, né, as mulheres. A mulher, irmão, é uma bênção. E a mulher é mais forte do que o homem, não é, irmãos? Por quê? Porque ela foi feita à costela do homem. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. É muito importante nós entendermos qual é o papel da mulher. Este é um congresso de mulheres. As irmãs estão de parabéns. Minha esposa está maravilhada ali vendo o que está acontecendo aqui esta noite, né? E é muito interessante a gente ver mulheres extraordinárias. Por exemplo, eu posso citar várias mulheres aqui. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi uma mulher holandesa que salvou milhares de judeus do crematório nazista. Corrie ten Boom, a holandesa. Eu poderia falar aqui, né? Eu fui missionário na Índia, da Teresa de Calcutá, uma mulher extraordinária, que arrancava os leprosos do meio da rua, levava para a casa dela. Eu poderia falar aqui de outras mulheres extraordinárias, né? Mulheres como, por exemplo, a Golda Meir,
aquela judia que tinha o nariz meio andu, que eu morei na cidade de Nova York, uma mulher extraordinária, e tantas outras mulheres que a Bíblia fala, não é verdade? Mas eu gostaria de nesta noite trazer uma reflexão bíblica sobre uma mulher extraordinária. O nome dela significa full of grace, cheia de graça. Diga comigo, Ana. Ana, cheia de graça. Tem alguma Ana aqui hoje? Tem alguma Ana? Quem chama Ana aqui? Levanta a mão. Alguma Ana? Ah, tem uma Ana lá, tem Ana lá, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11, diz assim: então Ana se levantou. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você se levantar. Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. O que a Ana fez? O que a Ana fez? Será que ela pode nos ensinar a orar hoje? Que tipo de oração Ana fez? Diga comigo, filho da promessa. Filho da oração. Você só tem um filho, né, Sofia? É da promessa ou da oração? É os dois juntos. Não, o filho da promessa, irmão, o filho da promessa você descansa. Deus prometeu a Manoá, se você vai gerar um filho, vai ser o mais forte do mundo, Sansão, o pequeno Saul. Quando Deus promete, então você descansa. Agora o filho da oração tem que interceder, tem que chorar, tem que jejuar, tem que votar. O filho da oração é diferente. Você vai ver o trabalho de Ana, né? Talvez você diga para mim, pastor João Caetano, eu sou uma mulher estéril. Eu sou mulher, eu tenho infertilidade, eu não posso gerar. Se você fizer o que Ana fez, eu somente vou dar um estoque esta noite por causa da hora, não tem muito tempo, né? Mas Ana, diz a Bíblia, orou ao Senhor e chorou. Diga, orou, levantou, chorou e votou. Olha os passos aí para você alcançar. O Samuel vai chegar na tua vida. Samuel vai chegar na tua família. Samuel vai trazer alegria. Samuel não vai ser um filho apenas. Ela pediu, Senhor, eu quero um filho. Deus disse, eu vou te dar mais do que um filho. Vou te dar um profeta, vou te dar um sacerdote, vou te dar um juiz. Deus vai dar além daquilo que você está pedindo. Se você, minha querida irmã guerreira, vitoriosa do Senhor, se você fizer isto, você vai ver o que Deus vai fazer. E votou um voto dizendo, o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva, ela repete 3 vezes, tua serva, tua serva, tua serva. Será que tem mulheres servas aqui esta noite? Será que tem servas aqui esta noite? Tua serva, eu sou tua. Não sou serva de César, não sou serva do Império Romano, sou tua serva. E quando você é serva de Deus, Deus te dá a bênção, como deu para Ana. Se te lembrares da tua serva, ele disse, e deres um filho varão. A oração dela era específica, eu não quero filha mulher, eu quero um filho varão. Eu quero um filho varão que vai acabar com a apostasia que estava no reino de Israel. Eu quero acabar um filho varão que vai para o templo, vai para a igreja. Preste atenção, irmãos, no propósito de Ana. Ana disse, Senhor, se o Senhor me der, eu dou para ti. If you give me a son, I give you back to you. O quê? Se você der, Deus disse, eu gosto disso. Se eu te der um filho, você vai dar para mim? Qual é a tua motivação, irmão? Qual é a tua motivação? Está aqui nesta noite, neste congresso desta igreja. E ela disse, se o Senhor me der um filho, darei para ti por todos os dias da tua vida. Diga comigo, doação, devolução. Diga comigo, doação, restituição. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, né? E então sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora o versículo 12 diz assim, e sucedeu que perseverando, diga perseverando. Irmão, não tem que jogar a toalha não. Não tem que olhar para trás não. Não tem que sair da igreja não. Tem que perseverar, tem que continuar. Eu tenho 55 anos de ministério. Se eu começar a contar, se o pastor Padilha começar a contar aqui, irmão, é que ele já enfrentou, não é verdade? Mas a gente não joga a toalha. A gente não olha para trás. Não olha, não larga o arado. A gente continua, né? E de repente a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Vai acontecer ou não vai, irmão? Jesus vai voltar, sim ou não? A Bíblia fala 1854 vezes que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Então, irmãos, é muito importante você compreender isso. A Bíblia diz assim,
Então Ana, né? O nome de Ana, irmãos, é mencionado poucas vezes na Bíblia. Mas então Ana, então depois o quê? Quando você usa essa expressão então o que aconteceu? Então agora, qual vai ser o caminho, né? A vida de Ana, irmãos, ela era uma mulher, diz a palavra do Senhor, que ela sofria ataques da rival dela. A rival dela, Penina, era uma mulher cheia, era uma mulher frutífera, e ela tinha inveja de Ana, porque Ana, meus queridos irmãos, era uma mulher que amava Deus, era uma mulher que todo ano subia no templo. Todo ano Ana subia no templo, mas não subia de mão vazia, não, subia com uma oferta. A igreja está fazendo aniversário, né? Você trouxe alguma oferta para a igreja? Ana era estéril, Ana era perseguida, Ana era afrontada. Tu não está com nada. Todos nós temos uma Penina na nossa vida, alguém que vai. Então Ana tinha inimiga dentro da própria casa. O próprio marido também não era muito legal com ela. Para com esse negócio de ter filho, Ana. Eu te amo, eu sou melhor do que 10 filhos. Penina perseguia Ana, ela ficava calada, ela não retaliava. O marido falava, ela ficava calada. Essa é a atitude. Se você quer ter vitória, o pessoal está te ferindo, fica quieto, entrega na mão de Deus, deixa que papai do céu vai cuidar do assunto, vai cuidar da tua vida. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli, diz a Bíblia, que Ana estava no templo. Ana não estava no campo de futebol, Ana não estava no comitê político, Ana não estava na escola de exame, Ana estava na igreja. Aqui é o lugar do teu milagre. Aqui Deus vai acabar com a tua esterilidade espiritual. Deus vai te dar filhos, Deus vai te dar família. É aqui na casa do Senhor. Davi disse: eu quero estar na casa de Deus para aprender do seu santo templo. Primeira coisa que se aprende na igreja é santidade, porque o templo é santo. A igreja não é circo, a igreja não é casa de comércio, a igreja não é supermercado. A igreja é o santo templo de Deus, onde a tua vida é santificada. A salvação tira você do mundo, a santificação tira o mundo de você. E Ana, então, meus queridos irmãos, diz a palavra do Senhor que o sacerdote olhou ela, porque ela estava com a alma amargurada, a alma angustiada. Ela não podia, mas estava no templo. Não, eu não abandono o templo, eu não deixo de ir no templo, eu vou levar a minha oferta, eu vou levar o meu sacrifício. O sacerdote ali disse: mulher, para de besteira, você está embriagada, cheia de cachaça, na casa de Deus não pode ser isto. Ela virou para o sacerdote e disse: não, sacerdote Eli, eu não estou embriagada, minha alma está derramada diante de Deus. Irmão, nossa oração tem que ser como a oração de Ana, oração de alma, alma derramada. Ana chorou, o choro alivia a intensidade da dor. Chorar é uma maravilha. A Bíblia diz, né? Bem-aventurado aqueles que choram. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Muitas irmãs aqui estão chorando. Tua manhã está chegando, a manhã da alegria, a manhã do gozo. Samuel está chegando, Samuel está chegando. Agora a Bíblia diz que Ana, ela era estéril. A esterilidade de Ana não era uma esterilidade natural, porque foi Deus que fechou o útero dela. Se Deus fechou, é porque estava aberto. Deus fechou por que Deus fechou? A Bíblia não diz. Mas o Deus que fecha é o Deus que abre. A oração abre, a oração é a chave. Chave que fecha a porta do inferno e abre a porta do céu. Use a chave da oração. Então diz a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, que Ana se levantou. Ela era perseguida, ela era rejeitada, era discriminada. Quando o sacerdote ouviu da boca dela, quando ela disse: eu pedi um filho a Deus, e se Deus me der um filho, eu dou de volta para ele. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando o sacerdote percebeu a sinceridade do pedido de Ana, disse, profetizou na vida dela: mulher, que o Deus de Israel cumpra o desejo do teu coração, vai em paz. Profetizou a paz. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja aqui é a casa da paz. Aqui você não vai ter guerra, aqui ninguém vai te perseguir. A paz do Senhor vai inundar a tua vida. Vai em paz. Aí Ana se levantou. Louvado seja o poderoso e santo nome do Senhor. Ela se levantou, né? Que coisa extraordinária. Quando Ana se levantou, depois que ela se levantou, diz a Bíblia que ela orou. Ela orou. O cântico de Ana, ela canta, mas antes de cantar ela ora. Era o cântico com oração.
ela cantava a palavra, ela cantava a oração. Que coisa extraordinária. Estude a vida de Ana e você vai ver o que é extraordinário. Será que a oração resolve, irmão? Será que a oração resolve, irmão? Tem problemas hoje, problemas que só a oração resolve. Tem problema na igreja que o advogado não resolve, o chefe da polícia não resolve, o juiz não resolve, a oração resolve. Pastor Partilha sabe disso. Problema que ninguém resolve, mas que você joga o joelho no chão, a coisa funciona. A minha mãe lá em Teresópolis, morava em Teresópolis, e ali em Teresópolis o pastor da igreja virou para ela e disse: irmã, faça uma campanha de oração com o pessoal do ciclo de oração aí. Minha mãe dirigia o ciclo de oração. E aí a minha mãe perguntou: pastor Joaquim, o senhor pode, nós temos uma necessidade especial na igreja, e precisamos de um milagre. Aí então ela perguntou: o senhor pode falar para mim qual é a necessidade? Posso, irmã, a senhora é membro aqui da nossa igreja, líder da nossa igreja, né? Então eu posso falar. Daqui a 45 dias nós temos muitas dívidas, estamos com várias construções no campo, temos muitas dívidas e os dízimos e as ofertas da igreja não são suficientes. Então comece uma campanha de oração. Não precise dizer para os irmãos, só digo: pastor, tem um pedido de oração, vamos orar e jejuar. Minha mãe então fez o anúncio na igreja, né? E irmãos, e depois então de uma semana chegou uma notícia. Tinha um irmão que trabalhava na casa de um judeu riquíssimo em Teresópolis. O irmão era jardineiro. Um dia ele viu o judeu encostado na árvore chorando. Ele disse: doutor, o senhor está chorando? O que está acontecendo? Minha mulher está morrendo, está com câncer terminal. Já chamei médico da América, médico de Israel, não tem jeito, está morrendo. Aí o irmão abriu a boca e o crente, irmão, o crente ele fala assim, né? E o Espírito Santo atua. Ele disse assim: doutor, na minha igreja tem uma mulher de oração, que ela ora e Deus ouve a oração dela. Será que tem alguma mulher aqui assim, irmão, que você ora e Deus ora? No Rio de Janeiro nós tínhamos uma irmã chamada irmã Estacília. A irmã Estacília do Rio de Janeiro, meu irmão, era uma polonesa. Aquela mulher, irmão, deixa eu dizer para você, notícia de jornal: as ambulâncias dos hospitais do Rio de Janeiro deixavam os enfermos na porta da igreja. Ela chegava, ela nem orava, levantava a mão, todo mundo era curado na hora. Todo mundo era curado na hora, só levantava a mão. Um dia ela estava no ciclo de oração, chegaram para ela e disseram: irmã Estacília, tem um homem fumando na igreja. Nós já falamos com ele está brabo, eu vou lá falar com ele. Ela chegou então e disse: meu amigo, aqui é a casa de Deus, respeite por favor, não fume. O camarada começou a falar besteira, nervoso, e foi para cima dela. Quando o camarada foi para cima dela, com um cigarro na boca, ela levantou a mão e ele, pá, caiu morto na hora. Caiu morto. Diga: a oração resolve. Pergunta para ele: tu está orando, irmão? Tu está na campanha de oração? Eu tenho saudade do ciclo de oração. Hoje vigília é para comer pipoca. Se não rolar pipoca, não tem vigília. Vigília é para angu, vigília é para... Que isso, irmão? Vigília é para orar, para clamar a Deus. Então a minha mãe disse: vamos orar, o pastor tem um pedido de oração especial. Aí o irmão falou para o judeu que tinha uma mulher na igreja que orava e que Deus ouvia. O judeu disse: manda ela vir aqui em casa então. Já chamei todo mundo aqui, não dá jeito. Aí o irmão foi lá em casa, falou com a mamãe disse: irmão, o senhor me colocou em aperto agora, eu não sou Deus. Não, irmão, eu já disse que Deus ouve sua oração, a senhora dá um jeito, tem que ir lá. Aí minha mãe foi com quem? Foi com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Irmão, tu nunca anda sozinho. Daqui a pouco o pastor Padilha vai nos despedir. Uma embaixada de anjos vão te acompanhar. Anjos poderosos, anjos extraordinários. Aí, irmão, a minha mãe foi lá. Quando chegou, entrou na casa do judeu, era uma mansão. O tapete, o pé dela afundou, quadros, prataria, ouro, tudo, e se dirigiu para a suíte da dona Belinha. Sabe o nome dela? Belinha. Quando minha mãe chegou, tinha mais de 20 pessoas: marido, neto, tio, cunhado, todo mundo lá. Uma mesa enorme cheia de remédio. A dona Belinha estava no fundo da cama assim, não falava mais, saía um cheiro ruim do corpo dela. Minha mãe disse assim: vamos orar em nome do rebento de Jessé. Quando falou assim, em nome do rebento de Jessé, o judeu abriu o olho. Já comunicou com ele. É assim que Deus faz, irmão. Deus vai te dar estratégias, Deus vai abrir portas, vai fazer coisas extraordinárias. Minha mãe começou a orar 5 minutos, caiu um choro no meio da família. Todo mundo chorava, marido chorava, neto chorava, aquele choro tremendo. Mamãe orou 10 minutos, orando, só mamãe orando. Era a única crente que ali estava. De repente, a dona Belinha sentou na cama e disse: eu estou com fome, eu estou com fome. Mamãe disse: epa. Aconteceu um milagre. Traz um sanduíche de mortadela para ela, traz arroz, traz feijão, traz feijoada. Irmãos, a minha primeira esposa, ela no campo de missões,
o Senhor recolheu com um câncer terrível. O câncer acaba com a boca da pessoa, cheia de ferida. E aí o judeu, todo mundo ficou assustado e trouxeram a comida. Irmão, passou uma semana. Uma semana era quando ia vencer o dinheiro da igreja, das despesas da igreja. Aí, irmãos, passou uma semana. Mamãe estava na quarta-feira no ciclo de oração. Daqui a pouco a porta abre. Quem é que entra lá? A dona Belinha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Parecendo uma maçã, toda vermelhinha, boa tarde. E foi para a mamãe e disse assim: irmã, chamou de irmã, é para a senhora. Tinha um envelope, sabe quanto tinha dentro do envelope? 350 mil reais. Naquele tempo, que era muita grana. Mamãe olhou e colocou na bolsa. Não, irmão, não é assim não. Quando você é abençoado da igreja, o dinheiro é para a igreja, para sustento da igreja, manutenção da igreja, da obra do Senhor. Aí o Israel, filho do pastor, estava lá, disse: Israel, cadê o seu pai? Ah, irmã, meu pai está no interior, ele vai chegar à noite. Diga ao seu pai, quando chegar, para ele vir aqui na minha casa, eu preciso falar com ele. Aquela noite o pastor Joaquim não pôde chegar. No outro dia de manhã ele chegou no Volkswagen, tocou a buzina, mamãe desceu. Quando mamãe desceu, que olhou no rosto do pastor, viu que os olhos dele estavam fundo. Irmão, aquele dia seria o dia de vencer as duplicatas. Ele passou a noite inteira orando. Irmão, Jesus orava a noite inteira. Você já orou uma noite inteira, irmão? Tu já orou como o ano orava, com a boca no pó? Oração! Qual é a oração que Deus responde? É a oração da fé. Qual é a oração que Deus responde? É a oração do justo. Qual é a oração que Deus responde? É a oração em nome de Jesus. Qual é a oração que Deus responde? É a oração de concordância. Qual é a oração que Deus responde? É a oração de acordo com a vontade de Deus. Está na hora de orar. Está na hora de jogar o joelho no chão. Tem problemas, irmão, né? Que não adianta você procurar solução aí por fora. A solução chama-se oração. Aí então, a mamãe olhou o pastor Joaquim com os olhos fundos, né? Disse: pastor Joaquim, tem aqui uma bênção de Jesus para a igreja. Uma bênção, irmã? Colocou, deu envelope para ele. Quando ele viu aquele envelope com 350 mil reais, no dia de pagar duplicado, ele colocou a cabeça no volante do carro e começou a chorar. Deus resolveu o problema porque uma mulher orou. Uma mulher aqui, em piedade, pode mudar essa cidade. Uma mulher aqui pode salvar família. A oração. Ana orou, Ana não desistiu, Ana perseverou. Eu vou orar. O meu filho vai ser gerado na oração. Teu filho é para ser gerado na oração. Você tem que gerar no joelho. Gerar no joelho. E a palavra do Senhor declara que Ana, irmãos, ela orou. Ela orou. Paulo e Silas oravam. E quando eles oravam, Deus sacudiu aqui a prisão. Então Ana chorou. Chorar é uma coisa maravilhosa. Paulo falou: manda Timóteo. Eu quero Timóteo, meu filho. Eu tenho saudade das lágrimas de Timóteo. As lágrimas de Timóteo, irmãos, Paulo dizia, elas me trazem alegria. Eu quero dizer para você o seguinte: se o pastor Padilha contasse, tem muita gente que vem falar com ele, fazer reunião. A reunião não é assinar papel, a reunião sabe o que é? Chorar, né, pastor? Pastor, vim chorar no teu ombro. Como é que foi a reunião? Chorou, resolveu. O primeiro que vem querendo entregar a igreja, chega o pastor, vamos chorar. Começaram a chorar, irmão, que Ana chorou abundantemente, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada declara que Ana, não somente ela orou, não somente ela jejuou também. Jejum, irmãos, é um voto bíblico. Jejum não é simpatia, jejum é um voto bíblico, né? A Bíblia fala que Jesus jejuou, Paulo jejuou, Moisés jejuou, Davi jejuou. Jesus diz que tem casos que só oração e jejum resolve. Essa caça de demônios se expulsa com oração e jejum. Não é primeiro jejum, não. Primeiro oração e jejum. Eu poderia contar muitos milagres, coisas extraordinárias aqui. A questão do jejum, você jejuar. A Bíblia diz que Esther, ela jejuou antes de ser esposa de Assuero. As moças, as candidatas a ser esposa do rei, jejuavam 6 meses. Esther jejuou 1 ano. Irmão, você que nunca jejuou, faça um jejum. É bíblico, irmão, é bíblico. Nós não precisamos voltar às origens do Evangelho, às verdades do Evangelho. Jesus disse assim: a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Nunca houve tanta mentira como agora. Nunca houve tanta fake news como agora. Tanto engano, uma coisa tremenda, né? Perguntaram a Jesus: Senhor, qual será o sinal da tua vinda? Jesus disse 3 sinais. Os sinais que aconteceram no tempo de Noé. A Bíblia diz que no tempo de Noé, a imaginação dos pensamentos era má continuadamente.
As pessoas viviam pensando no mal. Qual é o mal que eu vou fazer? Qual é o roubo que eu vou dar? Qual é o golpe? A imaginação. Nós estamos aqui pregando bem, tem gente imaginando o mal. Tem gente imaginando o mal. Gente da prateleira de cima. Ações governamentais procurando fazer o mal. Primeiro sinal. Segundo mal, toda a terra estava cheia de violência. Nunca teve tanta violência como agora. Feminicídio, como se mata mulheres hoje no mundo inteiro. É uma coisa tremenda. E o terceiro sinal, maldade generalizada, violência generalizada, e toda a carne havia se corrompido. Será que tem corrupção hoje, irmãos? Qual é o problema do Brasil? Qual é a solução do Brasil? É política? Não. A solução é educacional? Também não. A solução do Brasil é econômica? Não. A solução do Brasil, Jesus falou: conhecereis a verdade, e ela vos... O brasileiro quer conhecer a verdade, irmão? Os políticos querem conhecer a verdade. Os magistrados não querem conhecer a verdade. Vão continuar escravos. A tua palavra é a verdade. É a verdade que santifica, santifica-os da verdade. A verdade santificante. Você conhece a verdade, a tua vida fica limpa. A tua mente esclarece, é iluminada pelo conhecimento da verdade. Então, irmãos, Ana, ela chorou. Agora Ana votou, fez um voto. A minha esposa, ela tem um testemunho extraordinário. Minha esposa tinha um caso na justiça há 20 anos. 20 anos, um caso que não resolvia. Era um caso de família. Advogado pegava a causa, 2, 3 meses, abandonava. Era aquela luta tremenda. Um dia, né, ela resolveu fazer um voto. Voto não é simpatia. Voto é uma atividade bíblica. É um exercício da fé. Voto é um acordo que você faz com Deus. Ana votou. Ana disse: Senhor, eu quero fazer um acordo contigo. Eu quero combinar alguma coisa. Se o Senhor me der um filho, que eu vou dar para ti, já estou garantido, não vai ficar comigo, eu vou sacrificar. Eu vou dar o melhor que eu vou receber, vai ser um filho, eu vou dar. Irmão, quando você dá alguma coisa para Deus, pensa: e se tem valor para mim? Pastor, eu vou dar 50 reais de oferta, para mim não vale nada, para Deus também não vale. Vou dar 100 reais, eu posso dar 500, vou dar 100, porque 100 para mim não vale nada. Será que Samuel valia alguma coisa para ela, irmão? Era tudo que ela tinha, era o melhor, deu o melhor para Deus. Deu o melhor para Deus. Então Ana fez um voto. A minha esposa resolveu fazer um voto. Ela disse: eu vou entrar no quarto, não vou fazer janta para você, não vou fazer café, eu vou cantar 100 louvores. 100 louvores. Eu vou cantar 100 louvores, vou orar e adorar a Deus no quarto, para Deus resolver esse problema que o advogado não resolve. E ela começou com o hino, primeiro lá para a questão: Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Quem quer receber a chuva da graça aqui esta noite? E ela cantava alto. Tem que cantar alto, porque ouvindo, você ouve a fé gerada no teu coração, e a fé alcança a Deus. Pela graça sois salvos. Só a graça salva, mas a fé conduz a graça. Pela fé, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Quando você canta e ouve, quando você prega e ouve, quando você ora e ouve a tua oração, a fé poderosa é gerada no teu interior. A minha esposa, irmão, cantou 100 hinos dentro do quarto. Eu não sei quanto tempo mandou. Depois de uma semana que ela tinha cantado, cumpriu o voto de 100 hinos, o advogado telefonou: Dona Roseli Caetano, dia 1º, no primeiro cartório de São José dos Campos, leva uma caneta azul, uma azul caneta, e teu marido, porque tem muitos papéis para assinar. Irmãos, eu fui witness, eu fui testemunha nos Estados Unidos de vários processos. Eu nunca vi um júri como aquele. Eu nunca vi um processo. A família dela tinha 8 pessoas, cada um com advogado, e todo mundo aquela coisa. Alguém vai pedir visto, eu estudei direito, alguém vai pedir visto do processo, né? Ninguém, irmão, eu nunca vi um processo como aquele. Durou menos de meia hora. De repente o oficial de justiça chamou: Dona Roseli Caetano, senhor João Caetano, chega aqui, vai assinar o papel. E a minha esposa, com uma caneta azul, uma azul caneta, assinou o documento. E Deus resolveu um problema de 20 anos. Diga voto. Diga voto. Ana votou. Ana fez um voto. Está na hora de você fazer um voto, irmão. Está na hora de ter um problema que o advogado não resolve, a oração resolve. A oração é a chave. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Já estou terminando. Diga: é assim que Deus faz. Aí Ana engravidou. Né? Quando o sacerdote Eli profetizou: vai em paz, e Ana se levantou, e lá junto com o marido, aí rolou, né, irmão? Rolou a gravidez. E Ana gestou. Mas a gestação de Ana
foi gestada na oração. Ana estava grávida, dizendo assim: meu filho vai ser profeta, meu filho vai salvar o templo, vou levá-lo para o templo, meu filho vai salvar a nação. A nação de Israel tinha crise espiritual, crise política, crise familiar, crise social, crise de tudo quanto é tipo. Mas Ana estava gerando um menino ali, filho da oração. Você tem um problema que precisa gerar? Começa uma campanha de oração. Começa uma campanha de oração. O Brasil precisa orar mais. Esse povo tem que ter mais oração. Mais oração. As nossas igrejas, os departamentos, músicos precisam orar, crianças precisam orar, escola dominical. E a palavra do Senhor nos declara que Deus deu filho para Ana. Quando Deus deu filho para ela, o que ela fez, irmãos? A Bíblia diz: agora, a partir de agora eu vou criar o meu filho. Ela levou 12 anos para criar um menino. E eu acho que a criação de Ana, ela contava para ele a história: Samuel, meu filho, tu não sabe a minha história. Você é fruto de oração. Eu chorei muito por você. Eu jejuei por você. Eu renunciei, eu sofri ameaça, eu sofri purificação. Ela contava, e cada vez que ela contava com Samuel, a fé ia nascendo no coração. Jesus viu falar em educação de berço. Hoje não tem mais educação de berço. Nós precisamos voltar à educação de berço. E Ana todo dia contava: meu filho, mamãe era estéril, mamãe era infértil, eu não podia gerar, mas você nasceu, você é o filho da oração. Eu orei por você. Irmão, você está orando pelo teu filho? A Bíblia declara que Agar no deserto de Berseba viu Ismael. Ismael é o teu nome, né, irmão? Tu é Ismael, né? Tu conhece essa história de Agar no deserto de Berseba, varão? Depois eu vou te revelar uns segredos aí que Deus me revelou. A Bíblia declara, irmão, que Agar quando levou o menino, o Ismael, né? Levou e disse: acabou o pão, acabou a água, eu vou deixar o meu menino morrer aqui. Vou deixar o meu menino morrer aqui. Eu não quero saber. E ela se afastou. Quando o menino estava morrendo no deserto, quem de Berseba, o anjo do Senhor apareceu. Os anjos existem, irmãos? Os anjos existem, sim ou não? Irmãos, a Bíblia está cheia de anjos. Os anjos são agentes de Deus. O anjo apareceu e gritou o nome dela 2 vezes. Abraão nunca chamou o nome de Agar pelo nome. Sara nunca chamava Agar pelo nome. Sara dizia: escrava, manda essa escrava embora, manda essa. O anjo chegou e disse: Agar, Agar. Diz a Bíblia que ele falou o nome de Agar no céu. O céu ouviu quando o anjo falou: Agar, Agar, não deixe o menino morrer, pega na mão dele. Irmão João, minha filha adolescente está grávida, o que eu faço? Pega na mão da tua filha. Meu filho se envolveu nas drogas, o que eu faço? Pega, salva o teu filho. Pega na mão do Ismael. Ele vai ser uma grande nação, ele vai ser próprio. Irmão, tem muita gente que pensa que todo árabe é talibã, que todo árabe aí é um beduíno desses sujos aí. Não, tem muitos árabes, pessoas decentes, pessoas honestas. Tem uma comunidade cristã árabe, eu conheço muitos. Então, irmão, o que aconteceu? O anjo disse: Agar, pega na mão do Ismael, não deixa ele morrer. Quando ela pegou na mão dele, os olhos abriu, ela viu uma fonte de água, dá de beber ao menino. Samuel foi cuidado por Ana 12 anos. 12 anos, Ana cuidou de Samuel. E diz a Bíblia que quando ele completou 12 anos, ela levou ele no templo. Levou no templo, irmão, presta atenção. Um garoto configurado para estar no templo. Ele ia servir a Deus, ele ia servir o sacerdote Eli, ele ia servir ao templo, ia servir o povo de Israel. Por quê? Porque a mãe dele era serva, prendeu com a mamãe. Meu filho, a pessoa só tem valor quando serve. Tem gente que gosta de ser servido. Olha, irmão, eu conheço o pastor Padilha há muito tempo. Pastor, ele não é somente um líder, ele é um líder servidor. É um líder que serve. Ele não é somente servidor, ele é um líder referencial. A vida dele, o ministério é uma referência. Ele é mais do que um líder, mais do que um servidor, é mais do que um referencial. Pastor Padilha é uma influência. Diga comigo: líder, servo, referencial, influência. Se você começar com os crentes aqui da igreja, tu vai saber a influência que veio da vida dele, do ministério, sobre a tua vida. Era isso que Ana disse: meu filho, você vai influenciar. Porque, irmãos, preste atenção, Israel estava no sistema teocrático. Aí eles saíram do sistema teocrático e foram para o sistema monárquico. Disseram: nós queremos um rei. Os primeiros reis de Israel, sabe quem ungiu? Samuel. Samuel ungiu Saul. Samuel ungiu o quem? Ungiu a Davi. Diz a palavra do Senhor, irmão, que Samuel, ele mudou completamente
a apostasia que vivia no templo, Samuel no templo, ele começou a falar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que Deus confirmava o ministério de Samuel. Você tem que gerar filho para mudar a situação. Jesus disse assim: venha nós o teu reino. Não é você entrar no reino, é o reino que tem que entrar. Os governos do mundo só vão mudar quando o reino de Deus chegar. Quando eu e você trouxermos o reino, quando eu pregar do reino, as leis do reino, o governo do reino, a autoridade do reino, a presença do reino, aí muda. Fora disso, irmão, não tem jeito. Veja a Venezuela aí. Eu conheço mais de 100 países do mundo. Viajei pela África, pela Ásia, fui missionário na China, missionário na Índia. Só o reino, venha o teu reino, Jesus orou. O reino tem que chegar, e você é um súdito do reino de Deus. Agora, para terminar, a Bíblia diz depois que Ana levou e disse: sacerdote ali, por este menino orava eu, e agora eu quero cumprir o voto. Eu quero cumprir aqui, irmão, presta atenção. Eu já vi muita gente fazer voto: se o senhor me tirar aqui do hospital, eu vou fazer. Você esqueceu. Se o senhor me ajudar a sair da mão do agiota, você esqueceu. Irmão, não faça isso, não brinque com Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça, irmão. Abraão chegou na terra de Gerar, e Sara, mulher de Abraão, era uma mulher lindíssima. 79 anos ela roubava o chum. Quando Sara chegou, os soldados de Abimeleque disseram: rei Abimeleque, chegou uma mulher linda aí. Abimeleque disse assim: coloca no meu harém, coloca na minha coleção de mulheres. Aquela noite, Deus apareceu para Abimeleque e disse: mulher, Abimeleque, essa mulher é casada, e o marido dela é profeta. Se você tocar nela, eu te mato. Irmão, eu creio neste evangelho, pastor. Se você tocar nela, eu te mato. Deus mata, Deus mata. Eu poderia contar, Deus dá a vida, mas Deus mata. Então, irmão, a Bíblia declara então, ela disse: por este menino orava eu. Aí deixou Samuel lá, eu trouxe ele a maior renúncia. A mãe, o filho primogênito, a estéril que era provocada, a estéril que era discriminada, a estéril que era zombada, rejeitada, agora traz o filho, o primeiro filho, irmão. Você precisa conhecer mais a vida de Ana. Nesse congresso de mulheres, que Deus levante Anas que possam trazer Samuel que precisa chegar no nosso tempo, Samuel profeta, Samuel sacerdote, Samuel juiz. Diz a Bíblia que Samuel, ele inaugura a era profética. Com Samuel termina os juízes de Israel, o governo da teocracia pelos juízes termina, porque Samuel agora, irmão, ele começa uma nova era, um novo tempo na vida de Israel. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Para terminar, a Bíblia diz que todo ano Ana ia no templo, mas ela ia no templo, mas não chegava com a mão vazia, ela levava uma túnica. A túnica, ela vivia, eu lá no Ceará, eu e minha esposa temos que estar no Ceará. Tem as mulheres rendeiras do Ceará. É tão lindo ver aquelas mulheres de cabelo branco, a renda ali. Passa o ano inteiro fazendo uma toalha. Ana passava o ano inteiro costurando a túnica profética, o manto profético. Irmão, precisa entender. Talvez você vê uma irmã na igreja fazendo uma coisa simples, né? Mas é uma obra extraordinária. Ela tem o espírito de Dorcas. Ela está atendendo as viúvas na igreja. Ana costurava. E Ana, cada agulhada que dava: meu filho é profeta, meu filho é sacerdote. Isso chama-se cobertura espiritual. Nunca as nossas famílias estiveram tão abandonadas. Eu agora, semana passada, eu e minha esposa estávamos pregando em Portugal, na Europa. Os jovens não querem mais casar. No Brasil não querem ficar. Ficar ou flertar. Ficar e flertar é sexo sem compromisso. O casamento dá compromisso. O ficar, vamos praticar o sexo agora, depois você para lá e para cá. Não, irmão, não querem mais casar. A família está desprotegida. Hoje tem ações governamentais para destruir a família. Família é a primeira criação primogênita de Deus. Deus fez a família antes do pecado. Deus fez a família antes do sexo. Deus fez a família antes do casamento. Deus fez a família antes do jardim. Deus fez o homem e não abençoou. Deus fez a mulher e não abençoou. Mas quando Deus juntou o homem com a mulher, Deus abençoou. A primeira bênção da Bíblia é a bênção da família. E Samuel dizia: mamãe vai chegar. E era capa de linho fino. Os levitas não usavam capa de linho, só os sacerdotes usavam. Só o sacerdote tinha aquela capa de linho brilhante. Era um linho especial, porque o levita cuidava das coisas materiais. Ele ajudava o sacerdote, mas as coisas espirituais era o sacerdote. Deus quer fazer da tua geração sacerdotes.
Deus quer levantar profetas da tua geração. Se você fizer isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você será uma pessoa abençoada por Deus. Diga comigo, então. Diga então. Ana se levantou. Está na hora de você se levantar. Eu quero terminar apenas dizendo a você o seguinte, né? Eu tenho trabalhado, irmãos, na área do ensino há muitos anos, e eu escrevi alguns livros. E eu tenho 40 e poucos livros aqui. Este livro aqui é um dos melhores livros que eu escrevi. O caráter que agrada a Deus. Caráter, irmãos, é diferente, né? De aquilo que a pessoa, né? Reputação. Reputação é aquilo que a pessoa fala de você. Caráter é aquilo que você é. E esse livro aqui é um livro de quase 200 páginas. Tem mais de 1000 versículos. O caráter que agrada a Deus. Caráter é a soma de todas as qualidades positivas ou negativas de uma pessoa, né? Transmitida através dos seus pensamentos, sentimentos, motivações, atitudes, ações e até mesmo vontade. Eu trabalhei 3 anos e meio para escrever esse livro aqui. Tem aqui 28 considerações, definições psicológicas, filosóficas, sociais e espirituais sobre o caráter. Você vai saber o que é personalidade, comportamento, ética, reputação, livre-arbítrio, vontade, consciência, sentimento de culpa, emoção, instinto, índole, natureza, gênio, complexo, lógica, critério, espírito, alma e corpo, à luz da Bíblia, né? O temperamento, o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. 10 conceitos sobre conduta e comportamento. 57 marcas inteligentes e bíblicas de um caráter que agrada a Deus. 7 colunas de 4 tipos de sabedoria. 29 sinais visíveis de um caráter sincero, sincera. 30 características do caráter de Barnabé, filho da consolação. 19 lições do caráter prudente, prudência, falta na vida de muita gente. 4 chaves especiais sobre o domínio próprio, né? 12 freios bíblicos para dominar a língua. 12 freios bíblicos. 16 atitudes sobre os olhos, controle e disciplina. 19 passos para utilizar a mente corretamente. A mente, irmão, é que domina tudo. Corta a cabeça, não dá para fazer transplante mais. Faz transplante de rim, de fígado, de coração, da cabeça não dá para fazer. Então, como que você pode controlar? Atitudes 16 para controlar a mente corretamente. 22 descobertas sensacionais sobre o caráter humilde. 5 males terríveis causados pelo orgulho. 18 princípios preciosos do caráter generoso, generosidade. 12 marcas do caráter dizimista. 17 qualidades especiais do caráter de quem teme a Deus. 16 virtudes da mulher que teme a Deus. 27 lições essenciais do caráter verdadeiro. 43 segredos do caráter santo em todas as áreas da vida. 12 atitudes e assim outras coisas para terminar. 11 regras que aprendemos com as formigas sobre o caráter diligente. 32 etapas marcantes de uma pessoa possuidora de um caráter fiel. Como vencer a ganância e a ambição, coisas que o dinheiro não pode comprar. 22 disposições de um caráter alegre. 40 sinais influentes de um caráter justo. 7 atitudes positivas para a transformação do caráter. O caráter e a cruz é um estudo profundo. Outro, né? Lições da semeadura. O caráter na casa do oleiro, moldurando o caráter. E 31 atitudes de amor, tornando o caráter próximo. Quando terminar, lá embaixo eu e minha esposa vamos estar. Se você puder querer ajudar alguém, famílias que estão desestruturadas, igrejas que estão morrendo, grupos que estão se acabando, adquire esse livro, vai lhe ajudar de maneira poderosa e maravilhosa. Vamos nos levantar agora e ficar de pé na presença de Deus. Quantos querem uma oração aqui, irmãos? Eu queria fazer um apelo aqui agora. Eu queria saber quantas pessoas que estão aqui que vão dizer para mim: missionário João Caetano, eu quero ser como Ana, eu quero me render nas mãos do Senhor. Eu tenho alguma coisa que o pessoal está me provocando. Alguém diz que para mim não tem jeito, mas em Deus, para Deus tudo é possível. Se tem uma pessoa que quer entregar sua vida na mão de Deus, alguma pessoa que quer entregar a sua vida, como Ana entregou na mão de Deus, o teu Samuel vai chegar. A tua esterilidade espiritual, social, familiar, financeira vai acabar, porque você vai servir ao Deus que Ana serviu, ao Deus de Ana. Tem alguém aqui
que gostaria de entregar a sua vida para Deus? Gostaria de entregar a sua vida para Deus, fazer uma aliança com Deus como Ana fez, fazer um voto a Deus, orar a Deus? Levante a sua mão onde você está, nós vamos orar. A igreja vai orar, as irmãs vão orar, o ministério vai orar, nós vamos orar por você. E Deus vai te abençoar de maneira extraordinária e maravilhosa. Tem alguém para Deus? Aí na galeria, alguma pessoa, um filho pródigo, uma filha pródiga, que gostaria de servir o Senhor, gostaria de fazer uma aliança com Deus esta noite, um voto a Deus, como Ana fez. Nós vamos orar em seu favor, em nome de Jesus. Tem uma pessoa na galeria aqui embaixo, ou você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente agora. Nós vamos orar neste momento. Eu vou estar orando, vou estar clamando a Deus em seu favor e pedindo que Deus te abençoe maravilhosamente. Eu esqueci, o outro livro que nós temos é o Cura da Alma, que você poderá procurar lá embaixo com a minha esposa também. A Alma Curada, tira minha alma da prisão, sara minha alma. É um livro extraordinário. Nós vamos orar agora. Levante sua mão para o céu, repita comigo esta oração agora. Meu Deus e meu Pai, toda a igreja bem alto. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, porque neste congresso eu vim para te adorar, eu vim para te servir, e eu vim para colocar diante de ti a minha necessidade. Senhor, como Ana, eu peço a ti, resolve o meu problema, acaba com a minha esterilidade, acaba com a minha secura. Eu quero, Senhor, a tua bênção. Eu peço que o Senhor me abençoe, abençoe a minha família, os meus amigos, as pessoas conhecidas. Senhor, eu peço estas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Diga graças a Deus. Amém. Os irmãos podem dizer um amém bem forte por esta palavra. Amém. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento bem rapidinho. Eu só quero avisar aqui os irmãos. Nós temos um irmão que está nos visitando, é o irmão José Leal, convidado pelo nosso irmão presbítero Lucas. Onde está o nosso irmão? Por favor, dá um sinal com a mão para que a gente possa recebê-lo. Está ali o nosso irmão. A igreja está feliz pela presença dele. Pode dizer um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Também nós temos aqui, irmãos, pedido de oração para o irmão José Ribeiro, que está aguardando uma vaga para cirurgia. Os irmãos estejam orando pelo irmão José Ribeiro. Também pedido de oração